Vamos então agora ficar de pé para nós lermos agora a última etapa do mergulho de Naamã. Que significou o último mergulho de Naamã? Porque os mergulhos prefiguravam a vida do cristão, e hoje já é uma realidade. O texto então que nós iremos ler está na segunda carta, no segundo capítulo de Timóteo. Segundo Timóteo, também segundo capítulo, onde nós vamos ler então o último princípio dos mergulhos de Naamã. Vamos então ler 2 Timóteo, também no segundo capítulo, do verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita ou está no exército de Deus se embaraça com coisas ou negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Pode então assentar e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, fazendo então um pequeno retrospecto dos mergulhos de Naamã, então você tem que entender, o que ocorreu com Naamã era algo que estava prefigurando algo no futuro. Aquele mergulho de Naamã não foi algo aleatório ou um espetáculo para sua tropa. Deus poderia ter curado Naamã da lepra só em uma simples oração, mas Deus aproveitou a circunstância para prefigurar algo no futuro, que seria a vida de um cristão purificado, para vencer as batalhas, os demônios, e ser honrado por Deus na terra, e Deus usar o seu povo, porque Deus iria operar sempre com pessoas que andam em santidade, purificados. Então Naamã foi curado da lepra, a lepra que acometeu o seu corpo. Mas durante 7 mergulhos, que estava sendo processado, Deus estava ensinando princípios espirituais. Veja então que Naamã, a princípio, ele teve que obedecer uma ordem delegada, ele teve que sujeitar a autoridade de Deus, através do profeta Eliseu, através do seu servo. Foi o que foi falado como princípio de quem quer ser puro. O cristão que se purifica, ele aprende a obediência à autoridade. Ele é sujeito, ele sujeita-se e não se exaspera. Quem não obedece à autoridade, dificilmente ou impossivelmente vai vencer demônio, porque os céus é regido por autoridade. Você pode ler a Bíblia, que o Pai declarou a palavra, Jesus obedeceu e o Espírito Santo pôde cumprir, porque houve palavra, obediência e cumprimento da palavra. Então os céus é regido por obediência. Então o primeiro princípio de Naamã foi que ele teve que mostrar respeito à autoridade. Ele teve que se humilhar diante da sua tropa. O segundo princípio, quem quer vencer demônio, fazer a obra de Deus nessa terra, tem que ser humilde. Humilde é aquele que esvazia o seu eu, reconhece o próximo, superior a si mesmo, aquele que reconhece a grandeza de Deus. A humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza não é sinônimo de humildade, é de maldição. A humildade é o coração que se rebaixa diante de Deus, que reconhece a grandeza de Deus e honra o próximo. Isto então já foi falado. Naamã aprendeu também humildade. O terceiro mergulho, representando que o cristão não tem mais passado. Quem é cristão, o que diz a palavra? Nova criatura é, nova vida é. As coisas velhas passaram. O cristão não tem que lembrar o que ocorreu ontem. Alguém te magoou, alguém pecou contra você, te fez injustiça. Você não tem que ficar apontando falha em ninguém. O cristão, ele é perdoador e não lembra a falta de ninguém. O cristão não tem passado. Se você ficar dando vazão ao passado, o diabo te acusa. Aí vem a sua derrota. O
cristão, portanto, vive cada dia como o último. Este foi um dos mergulhos representativos de Naamã. Veja que tudo isso estava se somando para ele estar em purificação. Além da lepra ser curada, mas espiritualmente estava ocorrendo um princípio espiritual. Naamã também aprendeu que ele não podia viver mais para ele só. O eu dele tinha que estar em último plano. Tanto é que ele pega a terra de Israel, leva para a Síria, capital Damasco, e lá faz um altar para Deus, para cultuar a Deus. Então ele passa a ser uma pessoa que se dedica a Deus. Ele passa a ser uma pessoa que prioriza o Senhor, não fazer mais nada para si mesmo, mas para Deus. E ele começou então a dar fruto, que é outro princípio. A pessoa dá o testemunho, ganha almas. A pessoa, cada vez mais, ele quer se dedicar ao Evangelho. Porque quem dá fruto, o Senhor limpa mais. Quem não dá fruto, a árvore que não dá fruto, corta. A pessoa que sempre está orando para ganhar almas, intercedendo, orando, evangelizando, isto te levará a Deus te limpar mais ainda. Mas se você ficar parado, não faz nada, que a pessoa é difícil, aquele vizinho não tem jeito, já perdi o ânimo de até convidar, aí você para de dar fruto, não vai ser limpo, e o inimigo vai te atacar. Quanto mais você é doador, mais você vai ter o poder de Deus, então você vai ter mais purificação ainda. Então veja que esse princípio já foi falado. Falamos também que ele não tornou mais um homem materialista, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Naamã passou a ser doador, ajudador. Ele não mais viveu em torno do dinheiro, de conquistas humanas, mas em expandir o reino dos céus, que é outro princípio cristão. A prosperidade para o cristão é consequência. Nós não temos que ficar fissurados em bens materiais da vida. Isso aí é consequência. Buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas é acrescentada. Você então, pegando esses princípios, você vai notar que isso na realidade é a vida de um cristão que se purifica. Por isso que Naamã teve 7 mergulhos, mas ele estava sendo prefigurado. A sua prefiguração era espiritual, mas já indicando no futuro que ocorreria com o cristão, porque Naamã tipifica um tipo de cristão, um homem leproso, incrédulo, não pertencia ao povo de Deus, que Deus curou, limpou e usou grandemente para a sua obra. Não é o que ocorreu conosco? Nós não éramos povo de Deus, não éramos judeus. O Senhor nos chama, nos tira a lepra e nos purifica para ser idôneos para Ele. Por isso que chama 7 mergulhos de Naamã, para Deus levantar um povo santo para fazer a sua obra na terra. Aí então completamos hoje com o 7º princípio, que justamente é a última etapa da vida do apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, na segunda carta, orientando Timóteo sobre o final da sua vida aqui na terra. Paulo falando para Timóteo um último princípio de um cristão abençoado. Então por isso que lemos aqui: milita o bom combate no exército de Deus. Aquele que milita no exército de Deus não se embaraça com coisas desta vida. Aquele que milita para o Senhor vai até sofrer para defender o nome do Senhor, mas vai até o fim. Então este aqui é um princípio também espiritual de quem quer se manter puro. Você tomar cuidado com o diabo em relação àquilo que ele vai te oferecer, que parece bom e pode ser um embuste. Porque quando o cristão já está tarimbado na fé, na igreja, na oração, no jejum, macumba não vai te pegar, nem demônio vai passar perto, nem bruxaria, nem olho gordo, nem praga nenhuma. Mas o inimigo tenta te embaraçar com coisas desta vida. Por isso que o apóstolo Paulo orienta Timóteo claramente nesta última etapa. Já que Timóteo era fiel, humilde, obediente às autoridades, não vivia mais nem para si mesmo, mas ele não poderia embaraçar com coisas desta vida, mas militar como um soldado. Um soldado, ele está pronto para a batalha, ele não fica embaraçando com coisas da vida, mas tomando cuidado para não ficar amarrado em alguma coisa, porque esta é uma estratégia demoníaca. Então vamos supor que você está fiel na obra de Deus, com o Senhor,
E de uma hora para outra aparece algo que parece bom para você. Então nem tudo que é bom é aquilo que vem de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, não é o vocabulário popular. Então o cristão tem que ter discernimento para não se embaraçar com coisas desta vida, porque será a maneira que o inimigo terá para tirar o seu tempo, te levar para os locais, para te desvirtuar, para te sufocar com o tempo, e depois você não tem nem mais tempo para o Senhor. E aí então o inimigo tem facilidade de atacar depois a sua vida. Por quê? Existe uma passagem no livro do profeta Daniel, que fizeram uma lei para que todos deveriam adorar ao rei Nabucodonosor. E a lei dizia que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser Nabucodonosor. E Daniel era um dos príncipes. Fizeram a lei na calada da noite e votaram lá, a maioria votou, e o rei carimbou com seu selo, e era irrevogável a lei. Nem o rei podia revogar o que ele tinha carimbado com seu selo. E então Daniel soube da lei, falou: mas agora fizeram uma lei que me proíbe orar ao meu Deus, não vou orar 3 vezes como eu faço, orando em direção a Jerusalém. E os maldosos que fizeram a lei já ficaram espionando, viram Daniel orar a Deus de Israel, já foram denunciar: ó rei, quebraram já a sua lei. E a lei foi feita que durante 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser Nabucodonosor, e quem desobedecesse morreria na cova dos leões. Então Daniel não parou de orar, mesmo que veio ao contrário. Por quê? Porque Daniel tinha uma visão clara, que Deus tinha falado para ele, que ele não poderia nunca parar de orar para Jerusalém, porque ele era remanescente. Porque existe um princípio espiritual: uma pessoa que para de orar 30 dias, ele seca, ele se acomoda, ele se abate. Por isso que fizeram aquela lei foi demoníaca, para impedir que a oração subisse ao céu. E sem orar 30 dias, a unção ia secar. E aí o plano de Deus não poderia ir adiante para libertar Jerusalém do cativeiro da Babilônia. Veja bem que é o mesmo princípio que o diabo usa até hoje. Ele faz algo para te enredar agora, te envolver, para te levar a uma situação de embaraço. Porque no tempo de Daniel não caía por nada. Então a única forma de tentar segurá-lo era uma lei contrária. Só que agora o diabo não pode mexer na Constituição brasileira, de proibir, que a Constituição brasileira dá direito de crédito para todo mundo. Então o diabo não pode interferir. Mas existe esse princípio dele querer que nós embaracemos com coisas dessa vida. E o grande perigo é esse, porque vai embaraçando, na hora que você vê, você já nem orou num dia para o outro, já fica uma semana sem orar, sem vir na casa de Deus. Se passar uns 30 dias, você corre um risco sério de se afundar, de se deteriorar, de ser presa fácil do adversário. Por isso que Paulo fala para Timóteo: milita o bom combate. Quem milita e quer ser coroado, não deve militar ilegitimamente. Ou seja, se é soldado, você tem um compromisso diário de orar, de buscar, de falar: não, isso aí mesmo que é bom, não quero. Então você tem que discernir o que é uma coisa que pode te enredar, que pode te embaraçar. Coisas que parecem boas, mas pode te desvirtuar em muitas situações que pode apresentar na sua vida. Por exemplo, atrativos que lhe apresenta. Há muito tempo atrás tinha aqui um irmão obreiro que nos ajudava muito, e ele então procurou na cidade emprego e não conseguiu. E então apareceu para ele uma pessoa dando um emprego para ele lá no Mato Grosso, e lá para bem longe. E a pessoa ofertou para ele assim um bom salário e uma boa renda, carro para ele ir. E ele não pensou 2 vezes, só que não orou muito. E isto acabou sendo para ele algo que o enredou. E depois passou um tempo, ele conseguiu um bom dinheiro, mas foi só afundando. Uma para outra perdeu tudo e nem serve mais a Deus. A última notícia é que está desviado. Mas por que ocorreu? Foi macumba que destruiu ele? Não. Foi algo que o enredou primeiro. Foi embaraço com as coisas da vida.
ficava falando: mas aqui eu estou ganhando pouco, e lá vamos dar muito mais, em vez de esperar em Deus, de confiar mais, porque o soldado não fica aí militando ilegalmente. Se é soldado, fala: não, eu sou do exército de Deus vivo, ele vai abrir as portas, vai cumprir a vitória, ele vai me suprir, porque eu estou no seu exército, Deus iria abençoar. Por isso está escrito aqui: sofre como um bom soldado de Cristo. Então isso ocorreu com Naamã. Se você ler a história de Naamã, ou a história secular que fala de Naamã, ele deixou muitas coisas para trás. Ele não se envolveu com muitas coisas mais, que envolvia a Síria, que envolvia o seu rei em Damasco. Ele não embaraçou mais, mas preferiu sofrer para defender o nome do Senhor. Então esse princípio, veja que é o final dos mergulhos. Por quê? Porque marca também o final da vida do apóstolo Paulo, que ele deu como último exemplo para Timóteo, para não se embaraçar com coisas desta vida. Muitas coisas são listas. Você pode ler lá em 1 Coríntios 6,12. O que declara? Todas as coisas podem ser listas, nem todas convêm. Portanto, eu não me deixarei dominar por nenhuma, a não ser que Deus autorizou que eu faça, ou que eu possa me envolver. Pode ser até legítima e legal. Se Deus não aprovou, não envolva, porque poderá ser uma cilada do inimigo para te enredar. E depois você envolve, lá na frente vem a fraqueza, vem a derrota, e aí o inimigo te derrota. Portanto, não houve nem macumba nem bruxaria, houve algo que o inimigo preparou, se envolveu com coisas que Deus não autorizou se envolver. Este é um grande dilema, porque muitas vezes o cristão acha que está tudo bem, tudo que está vindo de bondade, ou coisas boas que estão aparecendo, nem sempre é Deus que está dando. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a bênção que Deus dá, primeiro Deus é louvado, Deus é honrado, e Ele confirma, e o que vem de Deus não traz destruição, mas o inimigo pode te querer envolver com o negócio desta vida, com coisas negativas. Então tome cuidado com relacionamento amoroso, com profissão, com apresentação de trabalho, com situações que aparecem diante de você que parecem boas. Tem que ter a certeza absoluta que é o general que está ordenando. Caso contrário, você está se enredando com coisas desta vida e acaba então se perturbando. Há tempo de retroagir, mas no afã de querer melhorar, a pessoa acaba caindo. Por isso que é necessário o discernimento, para não ser engodado. Este, portanto, se torna o último mergulho que Naamã deu, representando esse princípio: não se envolver com o negócio dessa vida, não deixar cair e não militar no exército de Deus ilegitimamente, mas sofrer como um bom soldado de Cristo. Então não fique iludido com coisas que aos seus olhos parecem boas. Há caminhos, que diz a Bíblia, que parecem bons, mas lá no final são caminhos de abismo. Está lá no livro de Provérbios. O cristão tem que estar vivendo no exército de Deus. Senhor, não importa se eu vou ficar em aflição, importa que eu estou cumprindo o que tu mandou. Aí você vai ser sempre honrado. O diabo não te derrota, jamais. Então eu já vi pessoa cair, ungido, até que obedecia, fiel a Deus, mas na hora que era para discernir, para continuar, mesmo sofrendo, mas preferiu se enredar com coisa que parecia boa, veio a derrota. Não é que quer dizer que tudo que teremos vem o inimigo enganar, não. É algumas coisas que vão aparecer, mas se você tem o discernimento, você já consegue perceber situações que virão para te desviar, porque o inimigo não pode te tocar. Se você é ungido, está santo, fiel, nada vai te pegar. Uma forjada não prevalece contra os ungidos de Deus. Mas o inimigo ainda tem esta iniciativa, ou essa disposição de tentar um engodo, uma isca, de tentar te embaraçar com coisas desta vida. Então são vários os fatores que podem embaraçar alguém. Nós não podemos falar isso, aquilo, assim especificamente, porque nem tudo é igual para um para outro.
Mas se você tem o discernimento, você vai discernir e vai se manter puro. Quantas vezes eu já tive que falar não para muitas coisas que pareciam boas, ou parecem boas, que muitos poderiam ter aceitado, mas lá na frente Deus mostrava uma cilada para me enredar com coisas que atrapalharia depois a operação de Deus. Então, muitas vezes já tive que falar não para coisas aparentemente boas, e muitas vezes preferi sofrer para cumprir o que Deus mandou. Mas o inimigo não tem chance de derrota, porque ele está derrotado. Ele não tem como nos derrotar se nós nos mantermos sempre puros. Então esta aqui é a última mensagem representativa dos 7 mergulhos. Agora você fazendo uma lembrança, uma recapitulação diária, e vivendo todos esses mergulhos, você vai sempre se manter puro. Justamente a base do cristão: obediência à autoridade, humilhar, viver não mais passado, mas a vida diária, não viver lembrança ruim, mas uma vida de amor, de perdão, viver para o Senhor, dar fruto, interceder pelas pessoas, abençoar, orar para conquistar almas, dar a palavra de conforto, não ser materialista, ser uma pessoa doadora e não se embaraçar com as coisas que aparecem como boas e podem ser cilada, mas preferir até sofrer para obedecer ao Senhor. Então tudo isso representa o cristão purificado. Então não veja que a purificação é só uma roupagem externa, não é isto. Aliás, isso nem foi mencionado. Não se iluda com coisas aparentes. A santidade é a prática de um coração santo, cheio de amor, obediente, humilde, não é materialista, que prefere até sofrer, mas obedecer ao Senhor. Então uma pessoa que age assim, ela estará sempre pura, e Deus sempre vai honrar essa pessoa. Mas se não viver em purificação, numa dessa situação o inimigo entra, vai haver detrimento. Não quer dizer que vai perder a salvação, mas dependendo de quanto que foi o agravo na pessoa, a pessoa pode até desviar, não aceitar mais a palavra, ou abater-se, ou dar as costas para o Evangelho. Mas se manter puro, haverá sempre vitória. Amém? Então assim nós completamos a 7ª etapa representativa dos mergulhos de Naamã, que representa o cristão que vence as batalhas, que é usado nessa terra para expandir o reino do céu. Que você então tenha entendido, e as palmas bem forte para louvar ao santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos então orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor. E nesta oração, então você vai falar: meu Deus, eu quero mesmo discernir as coisas. Eu não quero me envolver com o negócio dessa vida, mas quero discernir o que é Deus me falando, mostrando. Nem quero pensar que porque veio algo bom para mim, que é o que Deus deu. Não tenha visão imediatista, tenha visão de Deus. Então o Espírito Santo vai operar para estarmos sempre puros com toda a certeza. Então isto envolve, já falei, vida amorosa, vida profissional, vida de estudo, vida de viagem, de descanso, de lazer, envolve tudo. Nem tudo pode ser Deus te abençoando, mas pode ser uma cilada do adversário. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, terminando hoje a mais uma etapa desta campanha da purificação. Meu Jesus querido, que Teu Espírito venha nos ajudar a estarmos íntegros diante de Deus, purificados, para vencer a batalha espiritual, para ganharmos almas, para sermos, ó Pai, pessoas idôneas ao Senhor, para expandir o Teu reino. Meu Deus amado, a palavra é verdadeira, que Naamã prefigurou aquilo que hoje é uma realidade, a vida de um cristão, porque Naamã não pertencia a Israel, não era povo de Deus. Naamã era leproso, mas Deus o curou e o purificou. Assim éramos nós também, não éramos do povo de Deus, éramos leprosos e condenados, mas o Senhor nos chamou a todos nós, ouvimos a sua palavra, e o Senhor quer sempre nos purificar,
para sermos agradáveis ao Senhor. Meu Deus amado, que a tua igreja prevaleça, que teu Espírito venha nos ajudar a sermos aprovados em obediência, em humildade, em não viver passado, mas viver em amor, em intercessão, em dar frutos, em não dar vazão ao eu, mas sempre fazer tudo para Jesus ser louvado, não sermos materialistas em momento nenhum, mas sermos doadores, Senhor, e que venhamos discernir, para não embaraçarmos com coisas desta vida, mas para discernir o que o Senhor tem para nós, ainda que tenhamos que até sofrer, para estar militando no exército de Deus. Senhor, traga iluminação ao teu povo, aprove a tua igreja como um exército glorioso, um exército vencedor, uma igreja vitoriosa. Meu Deus amado, que todos sejam aprovados, edificados, aperfeiçoados, ó Pai, uma igreja que se mantenha em purificação. Faça, sim, ó Deus, tão grande avivamento, opere, sim, ó Deus, tão grande vitória sobre esta obra. Abençoe todos os presentes, ó Pai, como também à tarde uma grande multidão se fizeram presentes, e tu manifestou do teu poder e operou maravilhas. Pai, hoje completamos esta campanha, para que ninguém mais venha viver abatido ou derrotado de hipótese alguma, mas um povo que vive em santidade, para vencer as batalhas, conquistar as pessoas, ver o milagre ocorrer, ver livramento, ver prosperidade, ver vida abundante. Meu Senhor, operai mesmo ricamente sobre todos nesta reunião. Manifesta sim da tua glória e do teu poder, da tua infinda graça, do teu infindo poder. Senhor, receba a oração do teu povo. Senhor, reivindicamos que teu Espírito nos ajude a andarmos em purificação. Senhor, que venhamos a ter dia após dia uma vida de purificação, para vencermos a batalha, expandir o teu reino, sermos agradáveis a ti. Operai ricamente sobre todos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando duas pessoas que vocês têm algo que vos aflige à noite. Começa a dar uma piniqueira na garganta e uma tosse intermitente. E não é questão de resfriado, de mudança de temperatura, é problema espiritual, porque isso é periódico que lhe ataca essas duas pessoas. Onde estão essas duas pessoas que têm esses problemas? E nesses últimos dias você tem tido isso. Crise de tosse, piniqueiro na garganta, principalmente quando vai dormir. E Jesus quer vos dar a vitória. Caso tenha o problema, levante a mão para você se identificar e vai vindo aqui à frente. Pode vir, porque o Senhor vai dar a vitória. Isso aí é espírito de enfermidade querendo entrar na vossa saúde, mas não vai mais. Pode vir, pode bater as palmas para louvar o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está revelando três pessoas que desde pela manhã desse dia, vocês amanheceram parecendo com os nervos retesados dos ombros, dor assim muscular no pescoço, parece que dormiu mal, mas não é porque dormiu mal, foi batalha durante a noite. Você até dormiu, coisa que muitas vezes você nem lembra, mas durante o sono o inimigo estava perturbando essas três pessoas, por isso vocês amanheceram parecendo que meio moído, principalmente dor nos ombros. Onde estão essas pessoas? Caso isto ocorreu com você, então vem aqui à frente. O Espírito Santo quer te ajudar a ter vitória na batalha. Isso aí é ataque que chama Exu da meia-noite, mas o Senhor vos faz prevalecer na batalha. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui mais uma pessoa que já tem algum tempo, assim de meses, que você tem notado dor no pé esquerdo, no calcanhar esquerdo, e essa dor
É como fosse algo penetrando no pé, no músculo, na pele dos seus pés, mas do esquerdo. E essa dor, ela vem e volta. Onde está essa pessoa que está com esse problema? Jesus quer te dar a vitória, o livramento. Caso você tenha isso, venha. Porque isso aí foi bruxaria que pessoas da vizinhança fez. Mas o Senhor te levanta para a guerra, para vencer. Você não vai brigar com as pessoas, você vai limpar a região celeste. Pode vir que o milagre é teu. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está revelando mais uma pessoa que tem tempos atrás, dias anteriores a esse, você teve um convívio com uma pessoa, alguém que você conversou, dialogou, ou trocou ideias. E depois que você teve o contato com essa pessoa, você começou a ter um problema digestivo, um mal-estar quase que diário. Passa dia, passa um outro, você está com um mal-estar digestivo. E isto foi uma contaminação com essa pessoa. Não que a pessoa é ruim, mas porque estava contaminada por demônios, obra maligna. Então você vai ter a unção de Deus. Deus vai te ajudar a estar em purificação. Logo você vai encontrar essa pessoa de novo e vai ganhar essa pessoa para o Evangelho. Porque por enquanto o mal está lá perturbando a pessoa. Você tentou ajudar, mas se contaminou. Ou seja, o encosto na pessoa. Deus não mostra como que entrou na sua vida, a brecha que existe. Mas o Senhor vai te ajudar a viver em santidade, purificado. Onde está essa pessoa que viveu essa experiência? Ou ainda está com ela ainda, que ainda está refletindo em você um mal-estar, algo ruim. Você teve um contato com a pessoa, não é da família, nem muito conhecido, mas você tentou ajudar e acabou isso lhe afetando. Onde está essa pessoa? Caso você viveu isso, vem aqui à frente. O Espírito de Deus quer te ajudar a viver em purificação. Nesses princípios que foram mencionados, Deus vai te ajudar mais ainda para expandir o reino do céu. Mas algo está ainda aberto que causou então o inimigo te perturbando. Não quer a vitória? Onde está essa pessoa? Caso você queira a bênção, pode levantar a mão, não tenha receio ou vergonha. Deus quer te ajudar. Ele vai falar onde você deve se restaurar para o inimigo não te perturbar mais. Não quer a vitória? A última vez para essa pessoa. Então já tem um período de tempo que isso tem ocorrido. Não quer a mesma vitória. Caso queira, levante a mão, ou se levante e venha para Deus te abençoar. A questão envolve assuntos de vida amorosa. Deus está mostrando que tem palavras de aspereza, palavras assim que houve atrito. Você tentou falar, dialogar, mas não adiantou não. Mas Jesus vai te ajudar. Mas claro que esta revelação, tem uma irmã lá, mas tem uma outra pessoa, pode vir aqui à frente. Tem uma outra pessoa, tem uma outra irmã que levantou a mão, mas é uma outra pessoa ainda. Os que levantaram pode vir. Deus vai abençoar. Mas falta a pessoa revelada que Deus está mostrando. Deus vai te ajudar. Os que levantaram a mão pode vir que haverá vitória com certeza. Mas a pessoa ainda não se pronunciou. E Deus quer te ajudar. Onde está? Não quer a bênção? Nós já vamos então encerrar. Então pode vir, que já está vindo. Pode bater as palmas para louvar o santo nome de Jesus.